É dia de Fluminense e Atlético Mineiro aqui em Belo Horizonte, no Mineirão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a gente fala da concentração do Fluminense na Savassi. Fica mais ou menos aí uns 11 quilômetros do estádio do Mineirão. O Fluminense chegou ontem à noite e a gente vai trazer todas as informações sobre esse jogo a partir de agora aqui no canal Ligados no Flu. Está no ar o canal Ligados no Flu, o canal de notícias da torcida tricolor, com a apresentação do jornalista Rodrigo Dias. Um grande abraço a todos, obrigado pela presença, pela audiência mais uma vez aqui no canal Ligados no Flu. A gente chega para te atualizar com as últimas notícias do campeão da América, que tem jogo importante logo mais contra o Atlético pelo Campeonato Brasileiro. Antes, pedir para você dar aquela moral para a gente, deixar o seu like, fazer a sua inscrição também, que é muito importante aqui no nosso canal. A gente está todos os dias trazendo informações para vocês sobre o dia a dia do Fluminense. E eu quero lembrar para vocês, gente, que esse Fluminense Atlético é também um confronto que vai definir um semifinalista da Libertadores da América. O primeiro jogo vai ser no Maracanã, segundo jogo aqui em Belo Horizonte. Inclusive o segundo jogo ainda não está certo que vai ser na Arena MRV. O Atlético está preparando o gramado para esse jogo, mas vai ter que passar por uma vistoria da Conmebol. Muita gente perguntando sobre a questão das datas e horários dos dois jogos entre Atlético e Fluminense pela Libertadores da América. Conmebol ainda não bateu o martelo, há uma dúvida aí, porque Fluminense, Flamengo e Botafogo jogam a primeira partida em casa. Então, por questões de segurança, o ideal é que não haja dois jogos no mesmo dia. Por exemplo, o Fluminense e o Botafogo jogando na mesma data, ou o Flamengo e o Fluminense jogando na mesma data. E ainda tem os conflitos aí em relação a jogos do Campeonato Brasileiro, porque existe um período mínimo que tem que haver, né, entre um jogo e outro. Então, esse assunto ainda está sendo tratado, está sendo resolvido. A gente deve ter, talvez na segunda-feira, quem sabe terça-feira, uma definição sobre datas das quartas de final entre Fluminense e Atlético Mineiro. Mas não se preocupe. Não se preocupe, porque você que quer assistir, por exemplo, ao jogo do Fluminense contra o Atlético aqui em Belo Horizonte, você pode falar com o pessoal da Outsider Tours. Eles vão preparar tudo para você. A Outsider, gente, é uma agência de turismo que é especializada em eventos esportivos. Ela te leva para acompanhar jogos da Libertadores da América, Campeonato Brasileiro. Ano que vem tem Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Então entre em contato agora com o pessoal da Outsider, que eles vão resolver tudo para vocês. E não esqueçam de usar o cupom Ligados no Flu 5 para você ainda ganhar 5% de desconto. Bom, vamos falar então sobre esse Fluminense Atlético de hoje, 9 horas da noite, 24ª rodada do Campeonato Brasileiro aqui em Belo Horizonte, estádio do Mineirão. A gente está em frente à concentração do Fluminense, na região da Savassi, em Belo Horizonte. A gente está a cerca de mais ou menos uns 11 quilômetros de distância do estádio do Mineirão. Daqui até lá, sem trânsito, uns 20 minutos mais ou menos de distância daqui do hotel da concentração do Fluminense para o estádio do Mineirão. Até hoje, na história desse confronto, foram 104 jogos e o Atlético leva vantagem. O Fluminense venceu 31 vezes, houve 31 empates e o Atlético venceu 42 vezes. Aliás, a última vez que o Fluminense ganhou do Atlético aqui em BH foi em 2017, no Campeonato Brasileiro daquele ano, lá no Estádio Independência. O Fluminense venceu por 2-1, gols de Richarlison, que está lá jogando na Inglaterra, e do Henrique Dourado. Faz bastante tempo que o Fluminense não ganha aqui em Belo Horizonte. Boa oportunidade para a gente poder vencer e sair da zona de rebaixamento, ou pelo menos dormir fora da zona de rebaixamento. Uma curiosidade, gente, o Fluminense, quando ele entrou na lanterna do campeonato, foi exatamente no dia 19 de junho, aqui mesmo em Belo Horizonte, naquele jogo contra o Cruzeiro. O Fluminense perde para o Cruzeiro e entra na lanterna. Depois o Fluminense teve a questão da demissão do Diniz, assumiu o Marcão, depois entrou o Mano Menezes. O Fluminense venceu 4 jogos nesse período, teve um empate semana passada contra o Corinthians. Enfim, o Fluminense vem fazendo uma campanha de recuperação e hoje tem a oportunidade de deixar a zona de rebaixamento e aí, dependendo dos resultados do Corinthians e do Vitória, pode terminar a rodada fora da zona de rebaixamento. Se as minhas contas não estiverem erradas, são 15 rodadas que o Fluminense está dentro do Z4. Hoje é uma boa oportunidade para o Fluminense vencer, porque o Fluminense vem com um time praticamente completo, mas o Atlético deve poupar alguns titulares porque tem compromisso na quarta-feira
diante do São Paulo. Mesmo assim, é o Atlético jogando diante da sua torcida, tem um elenco forte, é jogo difícil, não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro, mas é uma oportunidade sim para o Fluminense conseguir quebrar esse tabu, né, de não vencer o Atlético em BH desde 2017 e quem sabe deixar também a zona de rebaixamento. Bom, gente, o Fluminense ele chegou ontem à noite aqui a Belo Horizonte, veio com o elenco, como eu disse, praticamente completo, Thiago Silva, André, Keno está de volta à lista de relacionados, mas não deve ser titular. Outros jogadores também importantes vieram, como Felipe Melo, Fábio, enfim, John Marias, né, que é o motorzinho do time, Paulo Henrique Ganso, Martinelli, enfim, a delegação do Fluminense veio praticamente completa. As ausências para o jogo de hoje são Samuel Xavier, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Samuel Xavier, inclusive, jogou aqui no Atlético já há alguns anos. Antes de se transferir para o Ceará, o Samuel chegou a jogar aqui contra o Atlético Mineiro. Curiosamente, o ano passado, quando o Fluminense enfrentou o Atlético aqui em Belo Horizonte, na última semana antes da decisão da Libertadores, o Samuel Xavier também não participou daquele jogo. Além do Samuel Xavier, o Fluminense não vai contar hoje com o Marcelo, com o Germancano, Diogo Barbosa, zagueiro Ignácio, Renato Augusto. Todos estão, né, ou em fase de transição ou no departamento médico, então são os desfalques do Fluminense para o jogo de hoje. Como eu disse, o Keno está de volta e tem uma novidade na lista de relacionados, a gente trouxe no nosso vídeo de ontem à noite, é o menino Matheus Reis, jogador que é brasileiro também, tem nacionalidade mexicana, o pai dele jogava no México quando ele nasceu, por isso tem essa dupla nacionalidade aí, ele é um brasileiro e mexicano, né? Mas está na lista de relacionados, a gente não sabe se vai chegar a ser utilizado pelo técnico Mano Menezes. Bom, gente, a provável escalação do Fluminense para o jogo desta noite tem Fábio no gol, Guga na lateral direita, Thiago Silva, Thiago Santos e esquerdinha na lateral esquerda. No meio campo, André, Martinelli e Paulo Henrique Ganso. No ataque, John Arias, Kevin Serna e também o garoto Cauã Elias. Pelo lado do Atlético, o técnico Gabriel Milito, ele deve poupar alguns jogadores. Deve ser um time misto, os principais jogadores devem ficar como opção no banco de reserva. Foi assim também no empate contra o Cuiabá semana passada, aqui mesmo em Belo Horizonte. E essa é a tendência para o jogo dessa noite. Mas o Atlético tem a certeza de que não vai contar com o Hulk, que continua se recuperando de uma lesão, e também com o Zaratio, que vai precisar passar por cirurgia, não deve estar disponível para jogar nem mesmo na Libertadores nas quartas de final contra o Fluminense. Desfalque importante do Atlético, o Zaratio, assim como também o Hulk não vai para o jogo de hoje. O Atlético não é um dos principais mandantes desse campeonato brasileiro não, gente. Essa é uma boa notícia. O Atlético tem apenas a 11ª melhor campanha como mandante. Ele até agora conseguiu 4 vitórias jogando aqui em Belo Horizonte, com 5 empates e 2 derrotas. Essa é a campanha do Atlético aqui em Belo Horizonte. 4 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. 11ª melhor campanha entre os mandantes do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o Fluminense recentemente conseguiu 2 triunfos fora de casa. Ganhou do Cuiabá, ganhou do Bragantino e aí teve aquela derrota para o Vasco no estádio do Newton Santos, uma derrota muito polêmica, né, com um gol irregular do Vasco, aquele lance que o Daronco foi chamado no VAR, não deu a mão do Verratti e aí a partir dali, né, o Fluminense se descontrolou no jogo e acabou sendo derrotado. Mas hoje, aqui em Belo Horizonte, tem Fluminense e Atlético, como eu disse, a gente está na frente da concentração do Fluminense, clima tranquilo por aqui, os jogadores não desceram, os jogadores chegaram ontem à noite, clima bem tranquilo mesmo. E o Fluminense vai para esse jogo com essa expectativa de vencer e deixar finalmente a zona de rebaixamento e começar a pensar em outros objetivos dentro do Campeonato Brasileiro. Vai apitar Fluminense e Atlético, 9 da noite, com transmissão do Sport TV e também do Premier, o Flávio Rodrigues de Souza. Pessoal, é isso. Muito obrigado pela presença, pela audiência. Grande abraço e a gente volta ainda hoje com outras informações e também falando lá do Mineirão sobre esse Fluminense Atlético. Um grande abraço e até a próxima.